Em poucas palavras, um oferecimento da primeira igreja presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. E o nosso desejo é que mais e mais pessoas venham a conhecer da vontade de Deus para suas vidas. Aqui é Denis Cavalcante quem está falando e ao meu lado está o pastor Augustus Nicodemos, que fala agora. Muito bem, Denis, que alegria, privilégio gravar mais um programa contigo. E nossa saudação a você, querido ouvinte, que nos acompanha e que tem sido beneficiado, que tem compartilhado o nosso canal com outras pessoas. Encoraje, incentive as pessoas a escutar o programa Em Poucas Palavras, que é um programa da nossa igreja, primeira igreja presbiteriana do Recife, e que tem como objetivo trazer esclarecimento sobre essas questões que os cristãos costumam ter, né? Às vezes são perguntas que eles ouvem de descrentes, né? E então nos enviam. Mas eu quero mesmo agradecer a sua audiência e agradecer o seu trabalho, Denis. E vamos para mais um programa aí com a graça de Deus. Ok. Temos aqui hoje a pergunta do João Carlos. Ele também não colocou de onde ele é. Mas a pergunta é a seguinte. O calvinismo, em seu terceiro ponto, trata da expiação limitada. E eu gostaria de saber, o amor de Jesus se restringe aos eleitos ou se ele estende a todos? Muito bem, como é o nome dele? É o João Carlos. João Carlos. João Carlos, minha saudação para você. Essa sua pergunta, ela é uma pergunta bem comum assim, não no sentido de que ela não seja importante, mas muita gente faz, né, essa pergunta, porque dos chamados 5 pontos do calvinismo, o mais polêmico é exatamente o terceiro, que é a expiação limitada, ou seja, que Cristo morreu somente pelos eleitos. Deixa-me fazer aqui algumas observações, antes da gente entrar na pergunta propriamente dita, porque pode ter alguns ouvintes que não entendam, por exemplo, o que é o calvinismo, que você cita aí. Então vamos começar explicando o que é. O calvinismo é uma linha teológica que tem origem e referência no pensamento do reformador João Calvino. E o calvinismo ele não pretende ser um sistema de interpretação da Bíblia que dependa da sabedoria e da capacidade e da astúcia intelectual e teológica de João Calvino, porque João Calvino seria o primeiro a dizer que as suas ideias nada mais são do que a redescoberta do evangelho bíblico que esteve soterrado durante a Idade Média debaixo daqueles acréscimos litúrgicos, teológicos e práticos da Igreja Católica. Então, para mim, embora o calvinismo use como referência o nome de Calvino, ele é, na verdade, um sistema de doutrina, um sistema teológico que melhor expressa aquelas verdades reveladas na Escritura. E com isso eu não quero dizer que outros sistemas, eles também não tenham a verdade, né? Eles também não tenham a verdade. Eu apenas considero o calvinismo como sendo o melhor sistema doutrinário disponível hoje, né, que nós temos hoje, para interpretar a palavra de Deus. E como eu disse, isso não me impede de ter comunhão, de ter um bom relacionamento com pessoas que pensam de maneira diferente em alguns pontos. Muito bem. Os chamados 5 pontos do calvinismo, eles não foram elaborados por João Calvino, como muita gente pensa, né? Na verdade, eles foram elaborados cerca de 150, 200 anos depois, no concílio ou no sínodo de Dort, que aconteceu na Holanda. Deixa eu dar aqui um pouquinho da história. A Holanda, ou os Países Baixos, adotaram a reforma protestante como sendo a religião oficial dos Países Baixos. E predominava o pensamento, os teólogos, os líderes das igrejas, eram todos adeptos do pensamento calvinista. Calvino já tinha morrido fazia tempo, né? Mas o legado dele foi abraçado por aqueles teólogos holandeses. E o que aconteceu é que tinha um professor de teologia chamado Jacobus Arminius, muito capaz, muito piedoso, que tinha uma interpretação diferente da Bíblia com relação à obra de Cristo. E ele ensinava esses pontos aos seus alunos.
Ele morreu sem ter feito qualquer reivindicação, mas os alunos de Armínio, chamados remonstrantes, apresentaram uma remonstrância, por isso o nome, não é? A remonstrância é um apelo, um pedido, uma petição, um ofício ao Sínodo Geral das Igrejas da Holanda, pedindo que a igreja revisse os pontos principais com relação à doutrina da salvação que era adotada na época. Então, os remonstrantes, né, ou arminianos, eles queriam, primeiro, que a predestinação ela fosse entendida como sendo presciência. Deus não predestinou ninguém, a não ser com base na presciência. Deus viu quem ia aceitar, então ele elegeu para a salvação aqueles que Deus viu que teriam fé em Jesus Cristo. Também que o pecado de Adão, ele não afetou a raça humana a tal ponto de lhe tirar o livre-arbítrio. O homem é capaz de tomar decisões e fazer escolhas, ainda que no estado de pecado, escolhas espirituais. Disseram também que Cristo morreu por todos. Morreu por toda a raça humana, e não somente por um grupo pequeno, limitado. Disse também que o ser humano, no seu estado de pecado, é capaz de resistir à graça que é concedida mediante a ação do Espírito Santo, pode-se resistir. Então, ao apelo do Espírito Santo na tentativa de conversão do homem. E, por fim, esse último ponto era um ponto que eles deixaram sobre a mesa, sobre a questão da perda da salvação. Disseram apenas que era um ponto que era para ser mais estudado, se o homem perde a sua salvação, sim ou não. Posteriormente, não é, a maior parte dos arminianos segue esse ponto, não é? Não todos, mas uma boa parte segue esse ponto de que o homem, então, pode perder a salvação. Então, esses foram os pontos que foram levantados pelos remonstrantes ao Sínodo Geral das Igrejas Reformadas da Holanda. A igreja se reuniu na cidade de Dort, uma cidadezinha no interior da Holanda, convocou um sínodo, não é, que é exatamente o encontro desses teólogos e pastores reformados para debater a questão. E depois de alguns anos de estudo, a conclusão veio na forma daquilo que a gente conhece como os 5 pontos do calvinismo. O sínodo de Dort entendeu, primeiro, que a depravação do homem é total, que afetou de tal maneira a raça humana que o homem é incapaz, por si mesmo, de querer se preparar, crer ou receber a graça de Deus. Ele é totalmente inimigo de Deus. Se Deus não vier em seu auxílio, ele não pode se converter, ele não pode escolher. O pecado afetou a sua escolha. O seu arbítrio está já controlado pelo pecado. Depois, o segundo ponto, a eleição, portanto, ela é incondicional. Deus não elege porque ele previu. Porque se Deus fosse predestinar para a salvação aqueles que haveriam de crer, então não haveria salvação de ninguém, né? Ninguém se salvaria, porque o homem por si só, ele não tem condição de se converter a Deus. E, portanto, vem o terceiro ponto, que é exatamente esse da polêmica. Eles disseram que Cristo morreu pelos eleitos, por aqueles que Deus predestinou antes da fundação do mundo, e não pelo mundo todo. E o quarto ponto, então, é que Deus, no tempo certo, vai chamar de maneira irresistível pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra, aqueles eleitos por quem Cristo morreu, e eles virão voluntariamente. E o último ponto é que, então, Deus faz com que esses eleitos perseverem até o final na graça de Deus, sem jamais abandonar a verdade do Evangelho. Então, aqui está uma explicação sobre o que é o calvinismo e quais são os 5 pontos do calvinismo. Prevaleceu essa posição calvinista no Sínodo de Dort, não é? E o arminianismo, como foi chamado, ele foi, então, rechaçado àquela altura. Agora vamos para esse terceiro ponto aí que você falou, que é a expiação limitada. A expiação limitada diz que Cristo na cruz expiou, ou seja, pagou, quitou a culpa do pecado dos eleitos de Deus. Cristo não teria pago o pecado de cada ser humano que viveu, vive e viverá sobre a terra. Mas ele fez isso apenas pela sua igreja, por aqueles que Deus havia predestinado e escolhido antes da fundação do mundo. Esse ponto está extremamente ligado aos pontos anteriores. Está ligado à doutrina da depravação total e à doutrina da eleição incondicional.
A consequência lógica, então, é que a obra de Cristo se resuma àqueles que Deus elegeu de entre a humanidade caída. Bom, há várias objeções, Denis, que são feitas a esse ponto. Primeiro, há textos no Novo Testamento que falam do amor de Deus, né, por todo o mundo. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, se você ler o texto direitinho, você vai ver que, embora Deus tenha amado o mundo de uma maneira tão grande a ponto de dar o seu Filho, somente os que creem que serão salvos. Ou seja, esse amor de Deus pelo mundo não é um amor que é redentor, não é um amor que vai redimir o mundo todo, mas é o amor de Deus como Criador por todas as suas criaturas. E assim também nós interpretamos outras passagens. Denis, veja só, se Cristo morreu pelo mundo todo, como dizem os nossos irmãos arminianos, nós temos algumas objeções aí. Primeiro, a questão do universalismo. Se Cristo expiou, pagou na cruz a culpa de todo homem, Deus seria injusto em castigar essa pessoa de novo. Se o meu pecado foi pago por Cristo na cruz, se Cristo já sofreu na cruz por mim, como é que Deus vai me mandar para o inferno sofrer outra vez? Eu vou pagar, o mesmo pecado terá sido pago duas vezes. Primeiro na cruz, no sofrimento de Cristo, e depois lá no inferno, pelo sofrimento do meliante, né, do criminoso, do pecador. Então seria injusto Deus mandar a raça humana para o inferno, ou mandar um indivíduo para o inferno, se o pecado dele foi pago por Cristo na cruz. Não é por isso que nós dizemos, já que a salvação ela não é universal, a Bíblia é clara quando fala que vai muita gente para o inferno, segue-se que Cristo morreu somente por aqueles que haverão de se salvar. Senão Deus estaria sendo injusto, castigando o mesmo pecado duas vezes. No caso, pastor, aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Exatamente. E somente os eleitos vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Deus vai chamá-los de maneira irresistível pelo Espírito Santo. De outra maneira, eles nunca aceitariam, não é? Jamais aceitariam. Outra coisa que a gente precisa ver aqui, Denis, é que se Cristo morreu pelo mundo todo e que não pagou não pagou especificamente o pecado de ninguém na cruz, segue-se que ele não salvou ninguém. A morte de Cristo na cruz apenas abre a possibilidade de salvação, sem que haja uma efetivação. Por isso que eu prefiro, em vez de chamar de expiação limitada, chamar de expiação eficaz. Todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz serão salvos. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Se Cristo morreu por mim, eu serei salvo. Se Cristo morreu pela humanidade toda, significa que ele não morreu efetivamente por ninguém, apenas abriu a possibilidade para que o indivíduo venha a crer e ser salvo, não é? E por último, essa doutrina de que Cristo morreu pelo mundo todo, não é, na cruz, ela significa que a salvação, em última análise, depende do homem. Cristo morreu pelo homem, mas o homem só vai ser salvo se quiser. O que é que Deus faz na doutrina calvinista? Cristo morreu pelos eleitos, e no tempo certo Deus vai chamar esses eleitos pela pregação da palavra, e eles virão. Eles se arrependerão, eles crerão em Cristo Jesus, serão estabelecidos na comunhão com Deus, reconciliados com Deus e salvos eternamente dos seus pecados. Portanto, essa é a resposta que nós damos aí ao nosso consulente, desejando que possa auxiliá-lo e ajudá-lo nessa questão tão importante. Muito obrigado, pastor. Creio que o João Carlos deve ter ficado bastante satisfeito com a resposta. E as suas palavras finais, pastor? Eu diria para aquele que me ouve o seguinte: não deixe a doutrina da eleição, predestinação, sacrifício limitado de Cristo, de alguma forma prejudicar ou lançar você num estado de paralisia espiritual diante das coisas de Deus. Deus é soberano, mas você continua sendo responsável. E o convite de Deus é em bona fide, de boa fé. Creiam, se arrependam e venham a mim e vocês terão vida eterna. Então, Deus é soberano e você é responsável. Não deixe a doutrina da soberania de Deus anular a sua responsabilidade, ok? Deus abençoe você.
Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.